que um hábito sustentável, a prática de reduzir, reutilizar e reciclar materiais é um ato de responsabilidade coletiva que pode transformar comunidades inteiras. E dentro desse movimento, é impossível não destacar o papel essencial dos catadores, que todos os dias trabalham para dar um novo destino ao que muitos chamam de lixo, mas que na verdade pode ser um recurso que gera renda. No SampaCast de hoje vamos entender como pequenas escolhas e a valorização desse trabalho podem gerar grandes mudanças para o meio ambiente e para a sociedade. E para isso recebemos a diretora executiva do Pimp My Carroça, Nancy Darcolete. Com o movimento de catadores, a gente viu possibilidades de organização, né? De trabalho em cooperativa, trabalho em associação, em coletivos. Mas para isso precisava de poder público, né? Precisava de investimento, precisava de valorização. O Pimp My Carroça é uma ONG ativista que impulsiona o trabalho de visibilidade e valorização dos catadores através da arte, da cultura, de iniciativas como o Cataqui. Então, era levantar bem cedo e correr para fazer algumas viagens no dia. Meu triciclo, geralmente, eu levava no máximo 100 quilos por viagem. Foi isso que me encantou, descobrir, né, essas possibilidades e o que pode ser feito com a disposição correta daquilo que a gente destina para reciclagem. Porque até mesmo o orgânico, a gente pode reciclar, pode compostar ele, né? Isso pode gerar um adubo de altíssima qualidade e gerar frutos, né? A gente pode ter uma cidade mais verde, uma cidade mais arborizada, a gente pode impulsionar a agricultura, né, familiar, ter alimentos mais saudáveis e de qualidade. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Heloíse Ramada e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Bem-vinda, Nancy Darcolete, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Elo. É um prazer estar aqui com vocês no TV Câmara. Uma pauta tão importante para os catadores de São Paulo. E vamos aproveitar esse começo para você se apresentar, falar de onde você é, como que é a sua história. Bom, sou a Nancy Darcolete, como você já falou, sou uma catadora de materiais recicláveis daqui da cidade de São Paulo mesmo, nasci por aqui, né, em São Paulo, Zona Leste. Já faço trabalho de catação há mais de 30 anos. E vi a importância do trabalho da catação lá atrás, por necessidade, e hoje por entender que é um grande desafio atuar nessa área e se manter, né, eu e todos os catadores da cidade de São Paulo. E como que foi esse seu início, né? Assim, quando você falou, não, vou começar a trabalhar com isso, né? Como que estava essa questão na sua vida, né? E o que te levou? Já acompanhava o trabalho? Como que foi? Eu fui por necessidade, por não ter onde deixar minhas filhas e precisava de renda. Então eu aprendi, vi uma oportunidade de renda com aquilo que era descartado. Aprendi também o que se fazia com isso. Já fiquei encantada, né, de saber que óleo de cozinha se transformava em biodiesel, em ração animal. E nisso eu percebi esse enorme buraco, né, que existe entre a teoria de sustentabilidade e a prática mesmo de quem vive da catação. Eu via a desvalorização do que eu fazia e aí depois também conheci esses outros quase 1 milhão de catadores do Brasil todo e percebi que era necessário me juntar a um movimento, a um coletivo de pessoas que buscava melhoras para essa categoria. E essa questão da valorização, né? Você sentia que os catadores, eles eram desvalorizados pelo poder público, pela sociedade mesmo, e até mesmo os próprios catadores, a visão que eles tinham deles mesmos, como que foi? Quando que você despertou para essa questão da valorização? Eu me despertei mesmo quando eu senti na pele a falta de remuneração, tanto trabalho, tanto peso, um trabalho tão bonito, e quando chegava no fim do mês mal dava para pagar as contas.
E mais o racismo, mais a falta de diálogo com o poder público. Porque com o movimento de catadores, a gente viu possibilidades de organização, né? De trabalho em cooperativa, trabalho em associação, em coletivos. Mas para isso precisava de poder público, né? Precisava de investimento, precisava de valorização. Então esse daí foi o motivo que me fez atuar, né? Participar, ir em audiências públicas, ir no movimento, buscar formação. Cheguei até o PIMP My Carroça, que era uma ONG artivista também, que na época eu vi ali uma valorização, eu vi pessoas que já falavam disso, já falavam da importância dos catadores. Então esse foi o motivo que me levou a começar a buscar integração nesse movimento. E fala um pouquinho sobre o PIMP My Carroça, né? Você entrou, fez parte, mas o que é? Explica para as pessoas o que é o PIMP My Carroça e hoje você é diretora, né? Sim. O PIMP My Carroça é uma ONG ativista que impulsiona o trabalho de visibilidade e valorização dos catadores através da arte, da cultura, de iniciativas como o Cataqui, que é uma plataforma, um app que liga gerador ao catador, né? Empresa direto com os catadores. E o PIMP My Carroça tem também como um dos seus principais objetivos, né? A integração desses catadores. Então eu iniciei no PIMP My Carroça com um projeto, né, da área de inovação e tecnologia, que era o Carroças do Futuro, PIMP Lab, que é um grande laboratório, né, de inovação e tecnologia. E depois já me familiarizava com essa área de incidência política, onde eu iniciei por querer estar onde tinham esses assuntos que tratavam da questão da valorização dos catadores. Os catadores de São Paulo, os catadores de Santos. O PIMP My Carroça tem assim um leque de lugares onde eles atuam, né, no Brasil todo e até fora do Brasil. Então isso me encantou. E aí eu comecei a participar com eles da área de incidência política e hoje eu estou como diretora. E fala um pouquinho mais sobre o PIMP Lab, o que é? Então, o PIMP Lab é um grande laboratório, né, de ciência e tecnologia que tem, através dos anos, né, aberto a essa escuta aos catadores, para transformar a necessidade dos catadores em realidade, né? Observar sobre essa questão da mobilidade, sobre a questão, né, das ferramentas de trabalho, sobre projetos de inovação e principalmente ligar a essência do PIMP, que sempre foi artística, dos artistas, de pessoas que têm muita vontade em inovar com catadores, né? Através de carroças elétricas, de reformas de imóveis, de imobiliários. Então, o PIMP Lab é esse grande laboratório que nesses 10 anos tem transformado todas as necessidades dos catadores em projetos de inovação. Uhum. Nancy, e você entrou no PIMP My Carroça por causa do projeto da carroça elétrica, né? Fala um pouquinho pra gente como que é a rotina do catador, como era a sua rotina e depois que você entrou no projeto, né? Facilitou? Como que isso facilitou? Bem legal, Elô. Eu trabalhava nas ruas da Zona Leste com uma perua e depois eu estava sem ferramenta de trabalho, né? Então, logicamente que a gente opta em estar com um carrinho. E o projeto do PIMP de carroças elétricas tinham também triciclos elétricos. Então eram algumas carroças e alguns triciclos, já pensando nas mulheres. Então eu fiz a testagem, eu não sou ciclista, então para mim foi um grande desafio, né, trabalhar com triciclo elétrico. Comecei acompanhada pelos técnicos do PIMP Lab, né, para ver a mobilidade, como a agilidade, aceitação no bairro, porque era a Zona Leste, então era uma novidade lá na Zona Leste, onde todo mundo trabalha com carroça, eu estava com um triciclo. Então isso me deu uma agilidade fantástica, porque o triciclo
ele dá até 20 por hora, mas eu sempre ia ali na boa mesmo, na passada do pedal do triciclo. Mas me deu agilidade, então eu fazia várias viagens no dia, coisa que com a carroça eu fazia uma, com o triciclo eu fazia mais de 3, ganhando tempo e podendo levar material onde eu queria vender. Então eu avancei muito, né, no meu trabalho com o triciclo elétrico. E também eu via uma aceitação muito maior, sabe? Pessoas que nem me chamariam, olhavam o triciclo e já chamava atenção. Olha, você trabalha com reciclagem, né? Você quer reciclável? Então teve uma aceitação muito maior no bairro, né? Em lugares como escolas, até posto de saúde. Além de coletar, fazer também aquela palestrinha, sabe, de educação ambiental, para ensinar as pessoas o que podia separar, o que não podia, para mim ir buscar depois. E quantos quilos você puxava? Fala pra gente como que era essa rotina, acordar muito cedo. Era exaustivo, assim, fisicamente? Sim, exaustivo. No bairro, a gente acorda bem cedo, porque a gente tem, além de ter muito catador na rua, então há uma disputa natural pelo melhor resíduo que está disposto. Tem uma questão também da hora da coleta, né, tradicional. Então era levantar bem cedo e correr para fazer algumas viagens no dia. Meu triciclo, geralmente eu levava no máximo 100 quilos por viagem. Então eu dava várias viagens. E depois que eu comecei, né, a estar com ele no triciclo elétrico, a exaustão diminuiu, né? Porque quando eu estava carregada, eu já ligava o triciclo e eu conseguia levar para descarregar sem carregar peso. Bem melhor. E essa questão que você falou, né? As pessoas às vezes não sabem direito como lidar com os resíduos, né? E até mesmo essa questão, os resíduos, eles levam tempos diferentes, né, para decomposição, né? E tem a questão dos 5 R's, né? Fala pra gente quais são e também no seu olhar, né? Como que as pessoas podem colocar na prática isso? Super importante a gente olhar essa ordem de prioridade, né? Isso já está na Política Nacional de Resíduos Sólidos até. Então, primeiro, a gente precisa repensar, né? Que eu acho que é um dos mais importantes. É a gente repensar tudo. Repensar o nosso consumo, repensar os nossos hábitos, porque nós fomos induzidos, né, por uma economia de autoconsumo e descarte até mesmo inadequado, né? A gente consome e coloca na porta de casa como se isso fosse desaparecer, né? E não existe desaparecer. Tem que ir para algum lugar, tem que haver um processo nisso. Ou vai ser reciclado ou vai para um aterro, né? Vai ser disposto. Depois, a gente reduzir, né? A gente precisa reduzir. Então, a gente não comprar, não consumir, não levar, não gerar. A não geração, ela é super importante. Quando a gente pode, a gente reduz isso. Depois, a gente reutilizar, claro, quando for possível, né? Que a gente fazer alguma coisa, reutilizar, reaproveitar, principalmente utensílios, móveis, roupas, né? Fazer a doação, reaproveitar tudo. E depois reciclar. De preferência para catadores e de forma correta, né? Então, eu vejo que é muito importante. Isso foi o que me levou para a reciclagem, que foi através de uma aula na escola da minha filha, que estava na creche. Hoje já tem mais de 30 anos, né? Mas foi isso que me encantou, descobrir, né, essas possibilidades e o que pode ser feito com a disposição correta daquilo que a gente destina para a reciclagem. Além disso, todas as vezes que a gente destina o material de forma correta, ele volta para a cadeia produtiva e esse mesmo material deixa de ser extraído. Então, é a relação que a gente faz com as nossas florestas, os nossos rios. Quando a gente recicla, a gente deixa de explorar a matéria-prima. Então, é super importante a gente olhar essa ordem de prioridades. E aí, por último, né? Por último, a gente fazer a disposição final, né? Que seriam, né, aquele lixo, né? Que não é lixo, é só daquilo que não tem mesmo reciclagem. Porque até mesmo o orgânico,
a gente pode reciclar, pode compostar ele, né? Isso pode gerar um adubo de altíssima qualidade e gerar frutos, né? A gente pode ter uma cidade mais verde, uma cidade mais arborizada, a gente pode impulsionar a agricultura, né, familiar, ter alimentos mais saudáveis e de qualidade. E dentro desses 5 R's, assim, qual que você acha que é o maior desafio? Acho que é o primeiro. Eu acho que é a consciência, né? A gente repensar, acho que a gente precisa repensar no planeta que nós queremos. Eu acho que não é só repensar a separação dos resíduos, sabe? Quando a gente fala de educação ambiental, já vem logo aquelas lixeirinhas coloridas, né? Isso é importante, mas eu acho que repensar enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? Enquanto família, enquanto empresa, enquanto munícipe, enquanto habitante do planeta. A gente pensar, repensar qual a forma, que país que nós queremos. Isso vai impactar, né, no ar, na água, no alimento, em todos os hábitos que nós temos hoje. Você que já está há 30 anos, né, nesse setor, né, vendo de perto, de fato, né, que nem você falou, a gente começou, acho, com aquelas lixeiras coloridas, só com a questão do papel, plástico, metal, né, e vai muito além, né, toda a cadeia é muito maior. O Brasil não é o país exemplo, né, na reciclagem, né, dos resíduos sólidos, né, e você acha que o que precisa mudar para a gente melhorar, né? Não só a questão das políticas públicas, mas toda a população ajudar também, né? Precisa de todo mundo, né? Precisa. É compartilhada. A responsabilidade é compartilhada, né? O Brasil recicla muito pouco. A gente está com 900 e alguma coisa, 1.000 toneladas ano, por exemplo, de reciclagem de plástico. A gente vê que hoje o plástico é o que está gerando um impacto muito negativo, né, na saúde, nas águas, em todo o nosso meio ambiente. A gente poderia melhorar isso se a gente tivesse exatamente compartilhando essa responsabilidade, né? Investindo em quem recicla, valorizando quem recicla. Hoje, essa indústria da reciclagem, ela é feita pela necessidade das pessoas que trabalham, dos catadores. Ela não é uma política pública de fato que incentiva e que valoriza e que impulsiona o trabalho. Então isso poderia mudar com a colaboração de todos, a responsabilidade de indústrias, do mercado, em colocar embalagens que realmente possam ser recicladas, porque a gente pega muito material que não tem reciclabilidade, incentivando que as indústrias tenham mais indústrias para melhorar a logística dos catadores, né, da reciclagem de todos os materiais, com políticas públicas e com remuneração justa para os catadores, incluindo eles, de fato, nas políticas públicas, né, como trabalhadores que fazem parte, né, da gestão de resíduos do município. Nancy, sobre essa questão do processo da reciclagem, né, as pessoas às vezes não entendem bem o que funciona, né? Como que funciona? Não é só separar o lixo na minha casa, né? E vocês passarem, pegarem. Como que é essa cadeia, né? Porque tem resíduos que são coletados, que a gente acha que vai ser reciclado e não vai. Como que é? Tem material que realmente não dá para reciclar ou tem alguma coisa nesse processo que impede? Esses pequenos hábitos, eles são fundamentais para fazer dar certo a reciclagem. Quando a gente separa nas nossas casas e como a gente já falou aqui, separa tudo, sabe? Desde o saquinho do arroz, aquela garrafinha PET, tudo. Entrega isso para os catadores, as cooperativas, tem uma destinação correta. De alguma forma tem uma destinação correta. Eu acho que esses pequenos hábitos é o que vai impulsionar isso e vai fazer com que as cooperativas e os parlamentares cobrem que a indústria faça o processo reverso, né? Que todas as indústrias se responsabilizem em fazer a reciclagem desses produtos. Mas isso precisa chegar na reciclagem, né? Precisa chegar na mão dos catadores. Então é super importante que todos os resíduos a gente consiga fazer um processo de gravimetria, sabe? Que é de analisar qual é a composição do resíduo da periferia, do centro, das indústrias, né? O que o comércio gera de resíduos, o que é residencial,
para a gente cobrar, né? E realmente tem essa responsabilidade compartilhada. Mas os pequenos hábitos, eles são fundamentais. E dessa questão que você está falando, né? É que, claro, uma casa gera um lixo diferente, resíduos diferentes que a indústria, que o comércio, né? Em São Paulo, como que tá isso, né? O que vocês já perceberam aqui, que é uma cidade gigantesca, com características diferentes também? É um grande desafio, né? Um grande desafio em tudo. São Paulo é grande para mobilidade, é um desafio para mobilidade, é um desafio de habitação, mas de geração de resíduos é muito lixo, né? Então a gente gera aqui mais de 12 mil toneladas de resíduo dia. São mais de 46 mil catadores de materiais recicláveis em São Paulo. 29 cooperativas cadastradas hoje, 29 cooperativas em processo de cadastramento. Então, é muita gente gerando resíduo. A gente sabe que cada pessoa que mora aqui na cidade gera numa média de 1 quilo de material. Então, é um potencial gigantesco que tem de reciclabilidade. Isso com esses pequenos hábitos que a gente acabou de falar agora, isso chegando na mão do catador, o município deixaria de gastar para enterrar, para circular isso e geraria renda, né, não só para os catadores, mas para todos os trabalhadores que trabalham na reciclagem. Porque depois do catador vem o reciclador, vem a indústria, né? Isso impulsiona uma grande indústria. E a gente teria menos despesa com aterros sanitários, né, com caminhões. Geraria uma riqueza muito grande para o país. E dessa sua visão, assim, então, se eu tô com dúvida, dá para reciclar ou não dá para reciclar? Eu coloco nos recicláveis ou não? Coloca no reciclável. Se tá dentro daquele triângulo, todos os materiais têm um triângulo onde tem um número, de 1 a 7. Se tem ali um número, coloca no reciclável. É melhor a gente colocar no reciclável, entregar para uma cooperativa. E aí, claro, né, que esse contato com o catador, o contato com uma cooperativa, vai tirar essa sua dúvida, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma bandejinha de ovo, uma bandejinha de isopor, né, e perguntar na cooperativa, olha, isso daqui a cooperativa consegue vender, ou isso aqui recicla ou não recicla, a gente vai tirar essa dúvida. Porque é legal, a gente está num município que é muito grande. Às vezes o que a cooperativa que está aqui no centro consegue vender, a que está lá no fundão da Zona Sul não consegue vender, não tem logística para comercializar. Então eu sei que nós temos ouvintes, né, do Catação, da TV Câmara na cidade toda, e vai surgir essas dúvidas que é muito local. Então esse contato com a cooperativa, o contato com o catador é fundamental. E você falou do triângulo que tem um número. O que significa? O número vai indicar o material. Vou te dar um exemplo, né? Que a gente falou aqui dos plásticos. Então você vai ter lá o triângulo com o número 1, né? Que é a garrafa PET. Então a gente olhou número 1, garrafa PET. Então, mas as pessoas vão achar dificuldade. O baldinho de reciclagem, o potinho de manteiga, o potinho do Danone, né? Então tem o triângulo, é reciclável, pode pôr na reciclagem. Entendi. Aí, do que vocês recebem, vocês fazem essa triagem também, né? Em que condições as pessoas colocam esse resíduo para vocês? Que tem isso também, faz uma diferença, né? Faz uma grande diferença. A taxa aqui em São Paulo, ela é muito baixa ainda, Elô. A gente está com menos de 2% de reciclagem daquilo que seria possível reciclar. Então, separar isso em casa, sabe, passar uma aguinha na pia, né? Quando a gente termina de tomar o Danone, aquele leite da caixinha, sabe? Passar uma aguinha daquela hora que a gente está lavando a louça, colocar dentro de um saco. Não precisa separar, por exemplo, plástico do papel, do vidro em casa. Coloca junto, mas separar o que é reciclável, que é embalagem reciclável, do orgânico, daquele que não dá para reciclar, que é mais o do banheiro, né? Não dá para reciclar, mas o shampoo dá para reciclar sim, né? Então todas as embalagens de produtos de limpeza, de shampoo, pode pôr no reciclável. Olha, muito importante essa informação, né? Que as pessoas ficam sempre com muita dúvida. A gente ainda tem muito que conversar, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já.
é uma indústria que cresceu muito. Então, hoje a gente tem muito mais indústrias comprando material, mas falta ainda essa valorização do trabalho do catador como uma categoria, como um serviço. Os catadores ainda precisam ser reconhecidos, né? Não como beneficiários, mas como protagonistas nessa indústria da reciclagem. Falta informação. Acho que falta informação, falta uma mudança de cultura. As pessoas, elas até querem fazer, mas falta essa logística também, para que as pessoas entendam bem o como fazer e como dispor. É uma profissão que ela é impulsionada pela necessidade, pela grande necessidade. As pessoas, elas vão para a catação porque elas precisam, né? As pessoas olham o catador com as suas carroças e eles veem ali, muitas das vezes, um problema. Eles acham que aquela pessoa está ali porque ela quer, né? E não é dessa forma. Ela está ali porque ela está trabalhando e ela está ali também prestando um serviço. E a longo prazo, a gente imagina uma cidade que trate com mais respeito, né? Não só aos catadores, mas a todos, né? Estamos de volta com o SampaCast, que hoje recebe Nancy Darcolete para falar sobre a importância de se reduzir, reciclar e reutilizar materiais e sobre a valorização dos catadores. Nancy, falando sobre os catadores, né? Fala um pouquinho como é que está o perfil. Hoje aqui em São Paulo a gente tem mais mulheres, mais homens, mulheres que geralmente são o arrimo da família. Sim. A cidade de São Paulo tem mais de 40 mil catadores e segundo a pesquisa que o Pimp My Carroça fez, a gente tem nas ruas, nas carroças, a gente tem mais homens, mas na triagem dos materiais a gente tem muitas mulheres, né? Ou seja, reciclagem tem gênero, né? Que são mais mulheres, e tem cor, né? Que são mais mulheres negras. Na maioria são chefes de família, que sustentam suas famílias com o trabalho da reciclagem. Uhum. E como que hoje em dia os catadores eles são vistos, né? Você que está há 30 anos, né? Teve uma mudança, a sociedade já vê com melhor um olhar melhor para eles, né? As pessoas ainda têm preconceito, como que é essa questão? Vejo que avançou muito. Hoje nós somos muito mais pessoas trabalhando na catação do que éramos há 30 anos atrás. É uma indústria que cresceu muito. Então hoje a gente tem muito mais indústrias comprando material, mas falta ainda essa valorização do trabalho do catador como uma categoria, como um serviço. O catador ele precisa ser remunerado, essa visibilidade pela garantia da remuneração do trabalho dele. Não só pelo serviço que ele faz urbano, que é um garimpo urbano, né? Você desviar o material que iria para os aterros sanitários para a indústria da reciclagem, mas também é um serviço ambiental, porque esse serviço também ajuda na mitigação. Então, eu vejo que falta ainda muito. Quando a gente fala de lixo, de resíduo, as pessoas ainda visualizam o lixo, né? E, na verdade, lixo não existe. Existem, né, o que é passível de reciclagem, o orgânico, o que não é passível de reciclagem. Isso avançou bastante. Mas para os catadores ainda falta avançar bastante. Os catadores ainda precisam ser reconhecidos, né? Não como beneficiários, mas como protagonistas nessa indústria da reciclagem. E toda essa questão ambiental, né? Você acha que as pessoas não enxergam ainda essa importância do catador nesse processo e de acordo com o que a gente está vivendo, né, no planeta, com chuvas intensas, com um calor absurdo? Eu acho que iniciativas como essa aqui da Câmara Municipal é muito importante.
as escolas, eu acho que as universidades precisam se envolver cada vez mais para levar informação, porque não é fácil. A gente mesmo aqui estava falando de dúvidas. É reciclável, não é reciclável? Será que o caminhão passa na minha rua? Não passa? Falta informação. Acho que falta informação, falta uma mudança de cultura. As pessoas, elas até querem fazer, mas falta essa logística também, para que as pessoas entendam bem o como fazer e como dispor isso daí. Acho que a gente já avançou bastante, mas falta bastante ainda para a gente conseguir melhorar, dar um salto aí nessa questão, para a gente conseguir alcançar nossas metas, né? Nossas metas enquanto cidade, enquanto cidadãos, né? Metas que a gente precisa alcançar com pressa por conta desse aquecimento global, né? Que está no Planares, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então a gente precisa divulgar mais isso. Acho que isso precisa ser mais divulgado, precisa chegar a todas as pessoas. E falando de cidade de São Paulo, né? Tem alguma região que recicla mais, que as pessoas colaboram mais com os catadores, ou é uma forma geral? Fala um pouquinho sobre esse perfil da nossa cidade. Boa. Pelo aplicativo do Cataqui que nós temos, a gente percebe algumas regiões onde as pessoas são um pouco mais conscientes, acionam mais pelo aplicativo, né, para chamar catadores, e outras menos. Então a gente tem uma diferença do perfil também, tanto da população, né, ou seja, do resíduo que as pessoas têm, que elas descartam, como de quantidade de catadores. Na periferia tem menos resíduo e muito catador. Na região mais central, na região, né, de Pinheiros, dessa região mais zona sul, a gente tem um resíduo melhor, muito resíduo e menos catadores. Então, claro que daí vai ter mais oferta, né, de resíduos. Mas existe sim uma diferença na cidade. Quanto à questão da consciência, a gente vê que em toda a cidade agora, a gente tem pessoas muito conscientes. A gente tem pessoas que já estão olhando para isso. Escolas muito conscientes, a gente tem. Mas é isso, é uma cidade muito grande, né? Os desafios são muito grandes, então a gente precisa avançar ainda. E você, né, que começou como uma catadora na rua, né, carregando muito peso, né, os desafios mudam ao longo dos anos para os catadores, né? Nesses 30 anos, o que melhorou e o que ainda precisa melhorar? Essa informação. Surgem iniciativas como essa do Pimp My Carroça, que leva, né, capta projetos para levar essa melhora, como essa que eu tive, né, de ter um triciclo elétrico para trabalhar, melhorou muito as minhas condições de trabalho. Questão de saúde, né, a coluna, mulheres, né, sofrem vários problemas de saúde devido ao peso que coletam. E também a gente precisa criar postos de trabalho nas cooperativas, onde essas pessoas possam ter, né, um local adequado para triar o material, com hidratação, né, sem exposição aos carros, né, às ruas. Então eu acho que precisa de investimento. Os catadores precisam receber esses créditos de logística reversa para ter, né, locais e ferramentas adequadas. Porque qualquer profissão, né, onde a gente pegue muito peso, onde a gente se exponha, né, a vários perigos e principalmente a essa mudança climática intensa, vai trazer vários, né, males à saúde da pessoa. Você acha que hoje em dia as pessoas olham para um catador e enxerga ali uma chance, né, que você entrou porque não tinha uma outra opção? Você acha que hoje ser um catador é uma opção? As pessoas têm essa visão, entendem isso? É uma profissão que ela é impulsionada pela necessidade, pela grande necessidade. As pessoas, elas vão para a catação porque elas precisam, né? É uma questão social. E é isso que impulsiona essa cadeia. Se fosse uma profissão que fosse incentivada, regulamentada e valorizada adequadamente, as pessoas continuariam trabalhando, mas elas trabalhariam com melhores condições, não as que tem hoje pelas ruas.
Quando a gente pensa nesse universo de 46 mil catadores, só 1.000 catadores dentro de cooperativas, a gente vê o tamanho do desafio. E esses outros, mais de 40 mil catadores, continuam trabalhando com carroças nas ruas. E essas carroças têm sofrido essa retaliação, porque a gente vive numa cidade, numa capital. Então, todo metro quadrado numa cidade é disputado, né? É disputado por carros, é disputado por pedestres. Então, é uma disputa a metro da cidade. Isso é normal. E o catador, ele precisa se locomover, ele precisa estar na cidade, precisa atuar. Então, isso precisa ser regulamentado até para essa profissão ser respeitada. Que as pessoas olham o catador com as suas carroças e eles veem ali, muitas das vezes, um problema. Eles acham que aquela pessoa está ali porque ela quer, né? E não é dessa forma. Ela está ali porque ela está trabalhando e ela está ali também prestando um serviço. Nancy, você entrou como catadora no Pimp My Carroça, hoje você está na direção, né, desse projeto que é tão importante. E como que você foi se profissionalizando, né? Eu vi aqui, você tem experiência em gestão de terceiro setor, incidência política e articulação em redes de economia circular e justiça climática, né? Nomes difíceis aqui, né? E como que foi esse seu processo, né, até chegar na direção? Muita roda de conversa, muita formação. A oportunidade que eu tive também de estar com pessoas que param também para discutir esses assuntos. A gente tem na cidade muita gente preocupada, né, preocupada com o tema, preocupada com os catadores. No início, há mais de 30 anos, realmente eu não entendia essas nomenclaturas, né? Eu não sabia o que é um racismo ambiental, o que é economia circular, o que é logística reversa. E eu fui descobrindo pelo trabalho. Quando a gente trabalha e olha no final da semana aquela remuneração e vê na televisão as notícias, né? O que é essa logística reversa, né? Através desses fóruns de discussão. Participando de audiência pública, participando de grandes eventos, de fóruns de discussão. Então, hoje aqui em São Paulo a gente tem a Unicata, que esse também foi um benefício do triciclo elétrico. Depois de um tempo trabalhando com o triciclo elétrico, eu consegui até me inscrever na Unicata para fazer um curso de extensão, que é a primeira universidade de catador para catador, onde a gente conversa e aprende sobre todos esses temas, essas nomenclaturas. E, claro, né, se vocês estão mais bem informados, vocês podem informar melhor as pessoas, né? Assim, você sente também que hoje em dia os catadores mais conscientes conseguem conscientizar mais a população. É uma roda, né, que vai girando assim. Sim, é um ciclo positivo. Os catadores, eles estão entendendo mais que não adianta só focar no trabalho diário da catação, né? Que é transportar, segregar esse material e vender ele. É preciso discutir o assunto, fazer palestra, conversar com as pessoas, buscar políticas públicas e buscar também essa profissionalização, buscar entender sobre o uso dos IPIs, sobre as políticas públicas que nós temos hoje, sobre aquilo que pode, o que não pode, o que é um MTR. Então, os catadores hoje, eles estão buscando muito mais aprender sobre a profissão. Porque é uma profissão, né? Você sabe, Sim. A CBO já nos classifica como profissão. E olhando assim, aqui para São Paulo, né? Vocês também têm uma base de como que é no país? São Paulo é a cidade mais avançada nessa questão ou não? Ainda tem muito a avançar? São Paulo é esse gigante. A gente é referência em muitas coisas. A gente já é referência para os catadores do Brasil todo como uma cidade estruturada. Para a gente que está aqui, a gente sabe que é um grande desafio, mas os outros nos veem como inspiração. A gente já está avançado em muitos aspectos, mas a gente poderia estar um passo à frente. A gente já poderia estar remunerando os catadores, principalmente as cooperativas que prestam um grande serviço dentro do município. A gente poderia estar num processo de inclusão, colocando os ecopontos. Nós temos hoje 126 ecopontos na cidade que poderiam estar servindo como entreposto para esses catadores.
com uma política que incluísse, de fato, catador na gestão. Hoje nós temos 96 distritos onde a gente poderia ter, né, mais cooperativas atuando e difundindo essa educação ambiental, ou seja, né, ampliando essa educação ambiental, esse programa de gestão de resíduos para toda a cidade. As duas empresas que fazem coleta no município, a Log e a Eco-Urbs, já tem um sistema, né, que passa o caminhão de coleta seletiva em todas as ruas da cidade. Mas isso poderia estar sendo ampliado. A população poderia estar contribuindo muito mais com isso se tivesse cooperativa mais perto. Porque fica sempre essa dúvida, né? O que separar, o que não separar? Será que eu vou colocar a sacolinha lá no portão e realmente vai ser levado para uma cooperativa ou não? Então esse processo de informação podia estar melhor, né? A divulgação um pouquinho melhor, mas com a inclusão de catadores, que é quem tem o contato com a sociedade, né? Contato com o munícipe, é o catador. E, Nancy, a curto, médio e longo prazo, qual que é o objetivo de vocês? Nosso objetivo é ver uma cidade mais inclusiva, uma cidade que seja nossa de verdade, né? De todos os paulistas, né? Os paulistanos, onde a gente tenha oportunidades. E no caso dos catadores, onde os catadores consigam trabalhar, onde os catadores consigam ser remunerados, consiga se orgulhar de prestar um serviço para o município, que é o que já fazem hoje. A médio prazo, a gente busca aí alcançar outras coisas, né? A gente está falando aqui de catador ainda que puxa carrinho, que está com saco, que precisa de local para trabalhar, mas a médio prazo a gente já olha esses créditos de logística, né? Crédito de carbono, a gente visualiza outras coisas, outros créditos que os catadores possam acessar para melhorar isso daí, para ter maquinário melhor, caminhão fazendo um transporte seguro. E a longo prazo, a gente imagina uma cidade que trate com mais respeito, né? Não só aos catadores, mas a todos, né? Trate com mais respeito o meio ambiente, né? As árvores, uma cidade que não tenha tanto lixo na rua, uma cidade mais consciente. Nancy, agora a gente chegou ao momento do nosso programa que é o ping-pong. Perguntas e respostas rápidas, tá bom? Vamos lá. Qual é o seu lugar preferido de São Paulo? Você que é nascida aqui, criada aqui? Eu sou da Zona Leste, meu lugar preferido é o centro. Eu acho que tudo acontece. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Seria prosperidade. E para você, a política, defina a política pra gente. Desafio. E qual é o seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Inclusão. E se você pudesse voltar no tempo para conversar com a Nancy criança, o que você falaria para ela? Vai dar certo. Vai nessa trilha que vai dar certo. E qual é o seu conselho para os jovens se engajarem com a reciclagem? Repensar. Jovens é a nossa aposta de futuro. E o que a Nancy faz no tempo livre? Crio minhas galinhas, mexo com plantas, ouço música. Deixa pra gente agora uma dica cultural. Assisti um documentário, A Melhor Mãe do Mundo. E para quem tá te conhecendo agora, tá nos assistindo, qual que é a sua mensagem para essas pessoas? O futuro do nosso planeta depende do que a gente faz hoje. Então, repensar os nossos hábitos, reciclar, destinar corretamente, tratar todo mundo com respeito. Acho que o respeito é o princípio. Nancy, a gente chegou ao final da nossa conversa, uma conversa muito esclarecedora, acho que em primeiro lugar, muito interessante também, muito legal a sua história de vida, o do Pimp My Carroça também, espero que você volte aqui e a gente continue esse bate-papo. Obrigada, Lu.
E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando nossos conteúdos pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.